Você acha que símbolos religiosos como a Bíblia e a cruz nas escolas públicas ofende quem é de outra religião ou é ateu? Não, não vejo por esse lado. Acho que é livre escolha. Eu acho que não, porque eu acho assim, cada um segue a sua religião, aquilo que quer, que gosta, que pode, que deve. Eu sou católica, convivo com um monte de evangélico. Eles cuidam da parte deles e eu cuido da minha. E Deus para nós todos, né não? Eu acho que os símbolos religiosos nas escolas públicas não ofende quem é ateu, porque cada um tem que respeitar a opinião, a religião dos outros. Cada um, é lógico que ninguém pode ficar cutucando o outro, ficar provocando, mas se ficar cada um na sua, acho que o respeito acima de tudo, fica tudo bem. Sim, eu acho que, para mim responder, eu já tenho uma experiência, que eu sou professora, e eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela é testemunha de Jeová, e não pode participar de festinha de amigos, não comemoram aniversário dela. Assim, é frustrante para a menina, ela tem 6 anos, está começando a viver, está muito difícil. E eu tenho que obedecer aos pais, porque senão eles tiram da escola e para a menina vai ficar pior, certo? Eu acho que não ofende, não. Porque eu acho que a Constituição permite que o Estado também possa ser um Estado religioso. Ela é laico, mas não permite que não seja religioso. Professor, nós percebemos que as pessoas aqui, a maioria é a favor. Eu gostaria que o senhor comentasse esses depoimentos. As pessoas, será que a população tem noção de quais as consequências que isso irá trazer? Olha, eu acho que é uma mistura de desinformação, generosidade e convicção. Eu sinto no que essas pessoas disseram e conversando com as pessoas em comum, essa mistura toda. Mas eu acho que uma coisa importante para saber o que elas efetivamente acham é se a gente mudasse o tom da pergunta. Do tipo, você prefere reduzir o ensino de matemática na escola para ter ensino de religião? Ou então, nós vamos aumentar o tempo das crianças na escola. É muito pouco no Brasil, hein? Em média, menos de 4 horas por dia. Isso dá para muito pouco. Em qualquer outro lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo. Então, vamos aumentar o tempo. Você acha que esse aumento de tempo deve ser para ensinar português, ciências, história, matemática ou para o ensino religioso? Aí eu acho que essa se transforma numa pergunta concreta, porque o que tem acontecido em muitos sistemas educacionais é que a densidade do currículo, daquilo que é próprio da escola, está diminuindo para o ensino religioso. Sabe, isso me lembra a proposta de Rui Barbosa há mais de 100 anos, quando se discutia uma importante reforma educacional no Brasil. Ele era membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que apresentou um substitutivo à importante reforma Leôncio de Carvalho, um ministro do Império Paulista e professor da Faculdade de Direito. Foi um importante ministro do Império, que foi nesta época que saiu a obrigatoriedade do ensino religioso para todos os alunos nas escolas públicas. Os chamados acatólicos, sim, porque o catolicismo era religião de Estado, podiam pedir a isenção desse ensino. Mais do que isso, os professores das escolas públicas já não tinham que jurar fidelidade à religião do Estado. Nessa época, a reforma do Leôncio de Carvalho tinha várias outras dimensões. Era uma reforma imensa do ensino superior e da educação básica. Ela não pôde prosseguir na Câmara por questões de orçamento. Não é? Rui Barbosa apresentou um substitutivo, que também não prosperou por diferentes razões, inclusive por crise política, sucessão de partidos no gabinete, etc. Mas o importante disso é que o que salvou da reforma Leôncio de Carvalho foi esse embrião de laicidade da escola pública. Não a laicidade, que não temos total nem até hoje, mas este embrião. E a proposta do Rui Barbosa, incrível, era no seguinte,
Ensino religioso na escola pública, sim, para quem quiser, mas depois do horário de aula. Este é o ponto importante. Quem vai querer ficar depois do horário de aula? Bom, alguns quererão, outros não. Agora, eu acho que há elementos de bom senso no que o povo acabou de falar. Há importantes elementos de bom senso. Por exemplo, mesmo que confusamente, uns dizendo é preciso respeitar todas as confissões religiosas, todas as crenças e as não crenças, é preciso respeitar. Isso é um elemento que não se pode abrir mão, mesmo que ele esteja misturado com outros equívocos. Outro ponto importante que foi falado é há coisas que a escola ensina, que o currículo escolar sabe como fazer. E há outras coisas que não se aprende na escola. Não é só o samba que Noel disse lá no passado, né? O samba não se aprende na escola. Sim. Vai em Vila Isabel que nós aprendemos. Não, há muitas outras coisas que não se aprendem na escola. Vou te dar uma razão, uma sugestão de um exemplo relevante. A ética política. A importância da televisão no momento atual para isso. Não só para as denúncias, ou seja, aquilo que a televisão fala, mas aquilo que a televisão cala. Por exemplo, os programas de televisão recentemente têm enfatizado corrupção, malversação dos recursos públicos, falta de ética no uso até dos privilégios. Atos secretos. Essa coisa. Mas cala sobre a importante função do Congresso Nacional, com seus defeitos e qualidades. E que qualidades são essas? É preciso ser dito numa sociedade democrática. Calar no momento desse é preparar o fascismo. Esta é uma ameaça concreta na sociedade brasileira. Então, o papel da televisão na dimensão cívica da nossa educação é fundamental, muito mais do que a escola. E nesse sentido, a televisão tem se omitido bastante, tem escalado nessa discussão do ensino religioso, não é? Exatamente. A televisão tem se calado. E a televisão tem desempenhado um importante papel na educação religiosa. Há várias confissões religiosas que já dispõem não só de programas em televisões comerciais, como tem as suas próprias emissoras, não é? São as do campo cristão, não outras, não é? Então, acho que esse é um elemento importante. Um ponto que é importante distinguir é ensino e educação. Educação é muito mais amplo. A educação é feita na família, é feita pela televisão, pela prática política e até pela escola, mas em tamanho muito pequeno. E há outras coisas que só a escola ensina. Ensinar matemática, ciências, a escola ensina. A televisão não ensina. Ou pelo menos aparece bem como auxiliar no ensino escolar, não é? Então, essa acho que é uma importante distinção. O povo falou também outra coisa importante, há disputas do campo religioso dentro da escola. Não é? A menina que não pôde fazer acaba isso. Afetando as crianças, não é? Pois é um elemento, portanto, é altamente deseducativo trazer esta guerra dos deuses para dentro da escola pública. Isto é muito ruim. Isso não deve ser feito. E nós acabamos vendo que algumas religiões acabam sofrendo algum tipo de preconceito e as crianças, eu acho que isso acaba gerando uma confusão para as crianças, não é, professor? Sem a menor dúvida, porque o que a escola precisa mostrar, e mostrar muito, e mostrar bem, é o elemento de igualdade na formação de uma educação democrática. De aceitar o outro, aceitar o diferente. Não é a distinção entre elas muito pequenas. Olha, você é diferente da outra por causa da religião. Na escola tem que ser iguais, não é? Especialmente na escola pública, porque é sobre esse alicerce da igualdade que a democracia pode ser construída e não de outra maneira. Perfeito. Professor, a gente tem que fazer uma pausa para um rápido intervalo. Voltamos já e eu quero saber do senhor a questão da laicidade, explicar exatamente. Teve uma pessoa que mencionou a Constituição Federal e que disse que prevê o Estado laico, mas também prevê a religião. Quero que o senhor explique isso para a gente direitinho, mas antes uma pausa para um rápido intervalo. Voltamos já, não sai daí que é bem rapidinho.